Venha estudar o Espiritismo na UEC e conhecer seus aspectos filosóficos, científicos e religiosos. Aulas online, inscrições cursos.uec.org.br. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Antes de nós começarmos nosso estudo aqui pela União Espírita Cristã, nós vamos fazer a leitura de uma página para que possamos entrar no momento de vibração. Do livro Caminho, Verdade Viva, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, lição 59, Os Amados. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 6, versículo 9. Comenta-se com amargura o progresso aparente dos ímpios. Admira-se o crente de boa posição dos homens que desconhecem o escrúpulo, muitas vezes altamente colocados na esfera financeira. Muitos perguntam, onde está o Senhor que lhes não viu os processos escusos? A interrogação, no entanto, evidencia mais ignorância do que sensatez. Onde a finalidade de tesouros amoedados do homem perverso? Ainda que experimentasse na terra inalterável saúde de 100 anos, seria compelido a abandonar o patrimônio para recomeçar o aprendizado. A eternidade confere reduzida importância aos bens exteriores. Aquele que exclusivamente acumula vantagens transitórias, fora de sua alma, plenamente esquecidos da esfera interior, são dignos de piedade. Deixarão tudo quase sempre ao sabor da irresponsabilidade. Isso não acontece, porém, com os donos da riqueza espiritual. Constituindo os amados de Deus, sentem-se identificados com o Pai, em qualquer parte a que sejam conduzidos. Na dificuldade, na tormenta, guardam a alegria da herança divina que se lhes entesoura o coração. Do ímpio, é razoável esperarmos a indiferença, a ambição, a avareza, a preocupação em amontoar irrefletidamente. Do ignorante, é natural recebermos perguntas loucas. Entretanto, o apóstolo da gentilidade exclama com razão, mas de vós, ó amados, esperemos coisas melhores. Bem, vamos elevar nosso pensamento em oração e rogar o amparo de Deus, da espiritualidade amiga, dos trabalhadores da UEC, do plano desencarnado, da diretoria da casa, que possam, nesse momento, ajuntar-se a nós, nessa oração e nessa preparação para o nosso momento de estudo. Bondoso Mestre, rogamos o amparo, vós que sois o Pai que não dá pedra a um filho que lhe pede um pão. Aqui nos encontramos, humildemente em prece, rogando o teu bálsamo para todos aqueles que encontram-se conectados conosco, rogando que seu amparo possa fazer-se presente, ampliando nossa capacidade de compreensão e de sintonia com a espiritualidade maior. Muito obrigado, Jesus, por sempre estar conosco. Muito obrigado a todos os mentores espirituais que conosco se ajuntam nesse momento para orientar-nos e para conduzir esse estudo. Muito obrigado a todos que conosco encontram-se também. Que Jesus há de nos amparar.
Em teu nome, mestre, com a permissão da diretoria espiritual da casa, nós damos por iniciado o nosso estudo da noite de hoje. Assim seja. Bom, o nosso tema de hoje é bem simples. Onde está Deus? Normalmente, quando a gente vive momentos atribulados como esse, estamos em plena pandemia, onde tamanhas dificuldades nos acercam, desequilíbrios governamentais em diversas partes do mundo, em diversos povos, desequilíbrios de conduta por parte do povo em geral, vemos a violência crescendo em escaladas jamais vistas anteriormente. Nesses momentos onde a dor parece mais pungente do que nunca, é natural que nos perguntemos: onde está Deus? Por que Ele nos permite sofrer dessa forma? Quando, às vezes, esboçamos essa pergunta para determinados líderes religiosos, haverão de nos responder o sofrimento. A humanidade se desvirtuou a tal ponto que merecem passar por momentos de dor. Outros mencionaria, é por castigo. Tantas vezes que mencionamos o nome de Deus em vão, tantas vezes escolhemos o caminho do desequilíbrio, o caminho da iniquidade, haverá de ser um castigo de Deus? Outros nos dizem que a dor é para purificação. Ou seja, precisamos expurgar todos os nossos pecados através de situações extremamente sofredoras. Outros vão nos explicar como karma, estamos arcando com consequência do que fizemos. Não deixa de estar certo. Mas, na verdade, essas perguntas não nos levam a lugar nenhum. Melhor seríamos trocar a pergunta. Não o porquê, mas para que nós sofremos tanto. Compreender a dinâmica da justiça divina é o caminho. Agora, a partir do momento que nós compreendemos que somos os autores das nossas próprias dores através de condutas equivocadas do passado, nós passamos a compreendê-las e aceitá-las com mais facilidade. Mas isso não tira aquela impressão de que, aparentemente, nos falta Deus no momento que a dor é mais pungente. Então, nessa hora, nós vamos tentar entender a presença de Deus em nossas vidas. Lá atrás, a humanidade sempre trouxe, ainda quando nossa cultura era parca, quando nossos conhecimentos eram extremamente, vamos dizer assim, pequenos, nós já trazíamos gravado em nosso inconsciente a noção de existência de alguém ou de algo maior que nos dirige, de uma força maior que está por trás de tudo e de todos e que nos conduz perante todas as coisas pelas quais passamos. Então, nessas horas, nós naturalmente nos perguntamos: onde está Deus? Pois bem, lá atrás, quando nossa conduta ou quando o nosso conhecimento era pequeno, essa noção da existência de algo maior que nos dirige nos levava a imaginar a existência de algo, de uma força, de um Deus por trás disso tudo. Víamos Deus na natureza, víamos Deus no trovão, ou a ira de Deus, víamos Deus no sol, víamos Deus na lua, víamos Deus em todos os fenômenos da natureza. É o que posteriormente os filósofos chamariam de panteísmo. Era a nossa primeira noção e uma noção intrínseca do nosso ser, da existência de algo por trás de tudo. Foi necessário determinada evolução, mas quando nós chegamos aproximadamente no período arcaico, principalmente aquelas populações que estavam mais ao norte da África, para falar a verdade, ao redor do mar Mediterrâneo, as populações que circundavam o mar Mediterrâneo. Começou-se a nomear um Deus responsável para cada tipo de efeito.
Criamos diversos deuses, o que posteriormente se chamaria politeísmo. Os egípcios eram politeístas, os gregos eram politeístas, e inúmeras populações eram politeístas. Nós vamos ver isso nas culturas tribais da origem dos povos das Américas e de praticamente todos os continentes. Então, o politeísmo surge e nós criamos histórias, imaginamos, damos nome. No Egito é Ka, é Ak e inúmeros outros. Na cultura grega, vamos ver Mercúrio, vamos ver Vênus, vamos ver os nomes que foram cedidos para batizar os planetas, né? E inúmeros outros mais. E o mais interessante é que nós dávamos características humanas a esses deuses. Tanto que quem pega, por exemplo, a mitologia grega, vai ver que esses deuses tinham deuses de ambos os sexos e existiam uniões entre esses deuses que geravam novos deuses, filhos, e cada um tendo uma história por trás de tudo. Vamos encontrar também na base das histórias indianas e mesmo chinesas. Então, daí vem essa cultura politeísta. Somente quando surge o povo hebreu, quando Moisés principalmente os tira do Egito, as 12 tribos, e leva para o deserto, é que ele vai plantar a ideia monoteísta de um Deus único. E vagaria com essa população pelo deserto por 40 anos, para que a ideia do politeísmo morresse com as pessoas mais velhas, e passa a ter uma população renovada que era monoteísta desde o seu princípio, durante os 40 anos que vagaram pelo deserto. Pois bem, esse monoteísmo vai ser herdado pelos judeus, descendentes diretos dos hebreus, pelos cristãos, que também, lembra que Cristo surgiu como sendo rei dos judeus, ou seja, o cristianismo nasceu em berço judaico, e também isso vai seguir adiante pelo islamismo. Se nós considerarmos que o islamismo talvez, dessas religiões que eu mencionei, a mais abrangente, o cristianismo é enorme também, juntos o islamismo e o cristianismo se tornam praticamente a maior parte da população da Terra, somando ainda o judaísmo, nós teríamos a maior parte da população como monoteísta, mas o monoteísmo vai crescendo a partir daí. Pois bem, esse antropoformismo, ou seja, essa forma humana que nós demos a Deus na época do politeísmo, não só forma como hábitos humanos, os deuses brigavam entre si e por aí vai. Pois bem, nós carregamos essa imagem humana para o Deus dentro do monoteísmo. Tanto que quando a gente pega tirinhas de jornal ou histórias em quadrinhos, às vezes aparece um velho de cabelo branco, ou careca, de barba branca, de túnica branca lá nas nuvens, e todo mundo olha e sabe que trata-se de Deus. Ou seja, uma imagem criada, mas que nós já reconhecemos aquela imagem como Deus, já ficou gravada em nossas mentes. E ainda carregamos, vamos dizer assim, quase que inconscientemente, a noção de que Deus teria os mesmos milindres que nós humanos. Tanto que tantas vezes é mencionado, quando você faz determinada coisa, você irrita Deus. Ou seja, colocamos Deus passível de ser irritado. Colocamos determinadas características ou ações duras do comportamento humano nas mãos de Deus. Ou seja, nós decidimos como Deus é, nós decidimos como é que Deus age. Mas, de qualquer forma, construímos uma imagem de um Deus. Essa imagem que foi, inclusive, usada por Moisés para impor a ideia monoteísta, através da pena de talião e das regras duras, ele colocava como Deus sendo um Deus de punhos de aço, que punia. E esse temor que foi criado a Deus facilitou a introdução do monoteísmo em nossas vidas. Pois bem, isso seguiria adiante. Só que aquela imagem de um Deus
que impunha sua vontade à força, a incapacidade do ser humano de compreender a origem das dores pelas quais passam, ou seja, quando Jesus aqui teve, mudou a imagem de Deus e deu a imagem de um Deus Pai, que a tudo ama incondicionalmente e que nos quer nos ver bem. Então, nessa hora, se Deus é um pai e a humanidade sofre desse jeito, por que ele permite? A incapacidade de aceitar isso se torna um problema para a aceitação da posição de Deus. Uma outra situação é que, a partir do momento que nós vivemos uma revolução filosófica, o Renascimento, a Revolução Cultural, posteriormente isso, a Revolução Industrial, e todo o disparar do conhecimento tecnológico, do conhecimento intelectual que a ciência desenvolveu, o homem passou a se sentir muito dono de si e começa a não aceitar a origem divina de Deus, algo que não é matematicamente calculado, que não é provado por vestícios arqueológicos ou coisas similares, e sua, vamos dizer assim, arrogância de achar que é dono, capaz de desvendar tudo por si só, também coloca o homem questionando a Deus. E uma outra situação é que, diante da forma que foi apresentado Deus, Deus foi apresentado dentro de doutrinas dogmáticas, e esse dogmatismo tantas vezes vinha contra as correntes científicas que o nosso lado intelectual desenvolvia e desvendava. Então, tudo isso leva o ser humano, à medida que vai ampliando sua capacidade de conhecimento, a começar a negar a Deus. Então, isso tudo daria base a duas correntes distintas. Uma delas é o ateísmo, que nega a existência de um Deus. Não acredita que Deus existe e tudo mais. E outra muito parecida, mas que tem suas diferenças, que é o agnosticismo. O agnóstico, ele não crê naquilo que ele não tenha base para chegar à conclusão matemática, vamos dizer assim. Então, ele não nega a existência de Deus, mas uma vez que não é comprovado matematicamente, ele simplesmente considera como uma, vamos dizer assim, uma teoria, não algo prático comprovado. Aí, as pessoas têm mania de ver os ateus e os agnósticos como povos, como grupos contrários a Deus. O ateu até nega o agnosticismo, por mais que negue por não conhecer. Eu diria que a capacidade de questionar, a capacidade de parar para avaliar, não seguir simplesmente uma corrente imposta da existência de Deus, muitas vezes coloca os agnósticos mais próximos de Deus do que tantos outros que se dizem fervorosos. Porque quando nós questionamos, nós passamos a tentar buscar evidências, nós passamos a buscar uma razão filosófica, uma razão científica para a existência ou não de Deus. E esse questionamento nos permite investigar mais, ou seja, nós estamos mais perto de encontrar um Deus do que tantas pessoas que simplesmente aceitam a fé cegamente. No Livro dos Espíritos, a pergunta de número 1, Kardec teve uma sabedoria tremenda quando, como pergunta inicial, ele vai abordar sobre a divindade. Ele não pergunta quem é Deus, ele pergunta o que é Deus. Para muitos pode parecer uma certa frieza ou quase um desrespeito, mas não é. É para que a resposta pudesse ter uma possibilidade, um campo para se desenvolver total. Porque se eu pergunto quem, eu atribuí uma entidade a Deus, ou seja, um ser que é Deus. Quando eu boto o que é Deus, dá-se liberdade para uma resposta muito mais ampla. Ao que a espiritualidade, então, responderia: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ou seja, não atribuiu um ser, mas uma inteligência suprema porque ela está acima de tudo. Causa primária porque vem antes de tudo. Então, Kardec, para evitar
qualquer tipo de mal-entendido, ele faria uma série de perguntas sequencialmente para cercar a compreensão de Deus. Mas de número 3, ele pergunta o seguinte: poderíamos dizer que Deus é o infinito? E a resposta é: definição incompleta, pobreza da linguagem humana, insuficiente para definir as coisas que estão além da sua inteligência. Nós temos dificuldade de compreender o infinito. Então, seria Deus esse infinito? Não. Deus é aquela inteligência. Na pergunta de número 4, ele ainda insiste: onde nós podemos encontrar a prova da existência de Deus? Aí era o prato que os agnósticos queriam, né? Mas a resposta veio na forma de uma pergunta, nos dando a tarefa de pesquisar. A resposta é: num axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão vos responderá. Ou seja, nos devolveu a capacidade de raciocinar e tirar as nossas próprias conclusões. Mas, se nós basearmos naquilo que aprendemos no catecismo ou na evangelização infantil, das bases de Deus, vamos pegar primeiro a definição que está no Livro dos Espíritos. Inteligência suprema, ou seja, não existe inteligência superior à de Deus. Aí sempre surge aquele engraçadinho que é lá do fundo e fala assim: ah, mas se aparecer uma mais inteligente, se aparecer, essa que é Deus. Porque Deus é a inteligência suprema, não existe nada acima dela. Se algo aparecer em cima daquilo que nós estávamos atribuindo ser Deus, é porque nós atribuímos a coisa errada, porque Deus é a inteligência suprema. Segundo, Deus é eterno. Ou seja, ser causa primária vem antes de tudo que nós podemos deduzir. Tudo que é posterior é obra do próprio Deus. Ou seja, se nós já voltamos na história nessa de calcular o Big Bang em bilhões de anos e não sabemos o que havia antes do Big Bang, certamente haveria alguma coisa antes disso daí, mas antes de tudo isso existe Deus. Deus está por trás disso tudo. 2. Deus é imutável. Imutável, porque se Deus fosse passível de passar por mutações, também o universo seria passível de passar por mutações, uma vez que as leis de Deus seriam instáveis, de acordo com a sua própria possibilidade de mudança. Deus é imaterial, e é natural que seja. Porque se Deus fosse material, a matéria passa por transformação. Nós sabemos que elementos radioativos que parecem estáticos, após emitir determinado número, quantidade de energia, transforma-se em outro elemento após isso. A matéria passa por desgastes e por aí vai. Se Deus fosse material, ele não seria imutável, porque ele estaria passível a passar pelas mudanças que a matéria é capaz de sofrer. Deus é onipotente. Tudo pode. Uma vez eu levei um susto. Eu lembro participando do estudo na época com o Ney Lobo, que tinha escrito o livro Filosofia Espírita da Educação, eram 4 obras. E uma vez eu estava lá, eu era jovem ainda, e ele falando, fala-se que Deus pode tudo, Deus não pode tudo. Eu falei, como assim? Deus não pode fazer um triângulo de 4 lados. Se for 4 lados, vai deixar de ser triângulo. Porque isso aí estaria contra as regras que definem o triângulo. Mas eu vou além. Deus não faz nada contra as suas próprias leis. Qualquer dirigente, qualquer líder, sabe que para que você tenha credibilidade, você tem que ser o primeiro a executar aquilo que você determina. Então, o primeiro executor e o primeiro a se adequar às leis de Deus, que são as próprias leis da natureza, é o próprio Deus. É onipotente, não caindo nunca na incoerência de romper as suas próprias leis. Deus é soberanamente justo e bom. Ou seja, tudo que emana dele é bondade, e mesmo aquilo que nos parece dor, por trás existe
uma misericórdia, existe um bem por trás disso. Deus é infinitamente perfeito e único. Pois bem, voltemos agora. Voltando naquela definição básica, Deus é inteligência suprema. Mas e aquela tirinha de jornal que a gente tinha de um velhinho de barba branca, de túnica branca? Gente, onde está escrito que a aparência de Deus é assim? Nós criamos essa imagem. Procura a Bíblia. Vasculha qualquer livro sagrado. Peguemos a nossa fotografia criada de Deus, essa imagem desenvolvida com cabeça, tronco e membros. Rasguemos essa foto. Porque não existe nenhum lugar definindo. Porque ninguém vê a Deus. Voltemos então para a definição do Livro dos Espíritos. Inteligência suprema. Aí eu me recordo que uma vez, eu tinha 14 anos de idade, 15 anos de idade, quando saiu o primeiro filme de Star Wars. E eu voltei encantado do cinema, com aqueles efeitos especiais, com aqueles sabres de luz, com aquele carro do Luke Skywalker que flutuava, e parecia flutuar mesmo, com os robozinhos R2-D2, C3PO. Eu fiquei apaixonado pelo filme, eu vi acho que umas 3 ou 4 vezes enquanto estava passando no cinema. E eu lembro de eu chegar na casa dos meus primos, comentando, debatendo aquele tema, puxando assunto sobre os Cavaleiros Jedi e por aí vai. Até que minha tia, palestrante espírita, que eu admiro demais, virou para mim e falou assim: sabe o que é essa força? Eu, força, tem o lado bom, o lado mal da força. Aquilo era o que mantinha os Jedi. Ela, o que, tia? A força é Deus. Ploft. Ela acabou com minha fantasia. Ela acabou com minha fantasia. A força deixou de ser misteriosa. Mas eu vou dizer que talvez tenha sido umas definições mais parecidas com a realidade a respeito de Deus. Qual o formato de uma inteligência? Quadrado, redondo, triangular? Esférico, cilíndrico, amórfico? Que cor? Rosa, verde, amarelo, preto, cor de burro quando foge? Não dá para definir. Qual o tamanho de Deus? Grande, pequeno? Não existe definição. Qual o tamanho de uma inteligência? Qual o formato de uma inteligência? A minha inteligência é quadrada ou é redonda? Nós não sabemos. A inteligência se assemelha a uma energia, a uma força. Então, aquela imagem que nós tínhamos de Deus é completamente alegórica. Agora eu me recordo que quando a gente lê a Gênese, nós vamos encontrar o seguinte, que o fluido cósmico universal, que é descrito no Livro dos Espíritos como a matéria-prima que gerou todas as outras matérias, todas as matérias são condensação do fluido cósmico universal, com as palavras que se tinha naquela época, e que o fluido cósmico preenche toda parte, tanto que quando Kardec pergunta à espiritualidade se o vácuo existia em alguma parte do universo, eles respondem que onde acreditávamos ser o vácuo estava preenchido por um tipo de matéria que nos foge à percepção e aos sentidos. É o fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal, em A Gênese, é descrito como o veículo do pensamento de Deus. O ar é o veículo da nossa voz, através de ondas de compressão e expansão do ar. Faz vibrar os nossos tímpanos, gerando som. Compreendendo como som. Pois bem, se o fluido cósmico universal é o veículo do pensamento de Deus, o pensamento de Deus está em toda parte. Aí eu me recordo que quando eu tinha cerca de 21 anos de idade, eu fiz um retiro pela Igreja Católica, maravilhoso na época, o retiro do silêncio, com o Padre Gadernal. Foi uma das melhores experiências da minha vida.
E eu me lembro que a gente não podia falar nada, era silêncio absoluto. Me serviu muito para eu meditar, aprendi muito ali. Mas eu me lembro que em determinado momento, o padre virou para mim e falou o seguinte: não cai um fio de cabelo da sua cabeça sem que Deus saiba. A primeira coisa que eu parei para pensar foi no ralo do banheiro lá de casa. Quanta informação! Muito antes da internet já tinha o chamado Big Data. A quantidade de informações que teria que chegar a Deus. E eu comecei na minha mania de pensar tecnologicamente, porque eu sou da área de TI e da área de tecnologia. Quanta informação tem que ser transferida para Deus? Quantos gigabytes, quantos petabytes tem que ser transferidos para que Deus saiba da quantidade de fios de cabelos de trilhões, de bilhões de pessoas? Mas, se nós considerarmos que nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal, e que o fluido cósmico universal é o veículo do pensamento de Deus, nós estamos fazendo tudo o que acontece ao nosso redor, inclusive a queda dos fios de cabelo, que já começaram a me abandonar desde uma idade mais jovem. Isso está acontecendo dentro do próprio pensamento de Deus. Então, essa informação não tem que ir até Deus, porque nós estamos mergulhados no pensamento de Deus. Espera aí, mas Deus não é uma inteligência? E o pensamento não é um atributo da nossa inteligência? Nós estamos mergulhados em Deus. Quando nós caminhamos de um lado para o outro, nós estamos transpassando Deus. Deus está ao nosso redor por qualquer lugar que nós cheguemos. Só que, por outro lado, nos diz também o Livro dos Espíritos que o fluido cósmico está até entre as partículas mais minúsculas. Aquele espaço que existe entre os prótons nêutrons, que estão no núcleo, e a eletrosfera. O espaço que existe entre os átomos que formam a matéria. Existe o fluido cósmico universal. Então, quando nós caminhamos, o fluido cósmico, ou seja, Deus, passa através de nós. E nós passamos através de Deus. Isso atinge o universo subatômico, ponto que Deus interage com a matéria. Então eu sou obrigado nessa hora a voltar para a nossa pergunta inicial lá atrás. Onde está Deus? O que eu posso dizer é que essa pergunta foi respondida há mais de 150 anos atrás. Está em toda parte. Todos os planetas estão em Deus. Nós estamos em Deus. Deus está em tudo. Será que não é hora de mudarmos a nossa pergunta? Ao invés de perguntarmos onde está Deus, mas perguntarmos sim, onde nós colocamos Deus em nossas vidas? Qual o lugar que Deus ocupa na sociedade moderna? Somos nós que definimos a localização de Deus, porque a resposta para a nossa pergunta já existe. Quando nós não o encontramos, é porque nós o colocamos em determinado lugar. Para muita gente, Deus está no céu, está lá em cima, controlando tudo isso aqui como se fossem marionetes, pendurado por cordinhas e nós fôssemos bonequinhos passeando dentro do seu teatrinho da vida. Deus estaria simplesmente controlando e nós não teríamos livre-arbítrio, não teríamos nada. Mas não é isso que eu quero chegar. Quando nós colocamos Deus lá em cima, o espaço de Deus é lá em cima. Aqui é a terra dos homens.
Onde vale a lei do mais forte, onde vale a lei do mais esperto, onde vale a lei daquele que consegue burlar a legislação que os homens criam. Aqui nós vivemos para uma sociedade materialista, vivemos num mundo materialista, nunca desvalorizando os recursos materiais que são necessários para a nossa sobrevivência e para a nossa reencarnação, mas colocar isso como prioridade e valorizar a matéria muito mais do que ela realmente tem de valor é manter Deus completamente nesse mundo. Lá é a lei de Deus e aqui valem a lei dos homens, e por isso, por nós mantermos Deus tão distante de nós, é que nós vivemos esse caos, porque vivemos a lei que nós mesmos fazemos, não somente as leis da legislação, mas as leis interiores que nós criamos. Outros prendem Deus entre as paredes dos templos religiosos. Deus trancafiado entre essas paredes. Como assim? É muito fácil chegar no dia específico, num domingo, num sábado, o dia que for o nosso culto religioso, quando transpassamos as portas do nosso templo religioso, da nossa igreja, da nossa casa espírita, não importa o nome que se dê, quando adentramos ali dentro estamos coadunando com Deus. Meu irmão para cá, meu irmão para lá, e eu te amo, e por aí vai. Ali dentro somos filhos perfeitos, ali dentro somos todos irmanados na mesma fé. Quando transpomos a porta para fora, voltamos para a lei dos homens, voltamos para a lei do mais forte e voltamos para a regra do mais esperto, voltamos para a regra daquele que sabe esconder o dinheiro na cueca, aquele que é capaz de abrir contas no exterior, aquele que é capaz de acumular, independente de quão veja o seu semelhante sofrer. Aqui fora valem os interesses pessoais. Somos cristãos das portas para dentro. Então prendemos Deus ali. Só ali vale a lei de Deus. Só ali nós nos preocupamos realmente em executar essa lei de Deus, nem que seja da boca para fora, de fachada, para parecer que estamos bem. Porque muitas vezes estamos bem com alguém lá dentro, mas quando chega do lado de fora, aquela pessoa não é mais a mesma pessoa para a gente. Passamos a ter considerações diferentes, algo assim. Agora, se pensarmos que trancar Deus nas paredes de um templo religioso é muito, que dirá então daqueles que trancam Deus dentro de si mesmo, dentro da minúscula prisão interior? Mas como que eu posso trancar a Deus dentro de mim? Deus vive e está em toda parte, mas a partir do momento que ele está prestes a agir na minha vida, recordemos que ele é onipotente, mas eu só permito a existência de Deus desde que suas leis estejam de acordo com a minha. Ou seja, eu interpreto o evangelho, eu interpreto toda a legislação divina ao meu bel prazer. Ou seja, Deus, das ovelhas do meu pai, nenhuma se perderá, mas eu vou escolher quais são as ovelhas do meu pai. Eu vou escolher quais aquelas que merecem ou não merecem serem consideradas ovelhas do meu pai. Como dizia George Orwell, no seu livro A Revolução dos Bichos, todos os bichos são iguais, mas no final, alguns são mais iguais do que os outros. Todos nós somos iguais perante Deus, mas nós queremos decidir quem tem direito a ser perdoado, decidir quem tem direito à tolerância, decidir quem merece receber uma pena perpétua por parte de Deus, já que tantos acreditam na existência de um inferno contínuo. Ou seja, nós definimos onde Deus se encaixa na vida das pessoas. Deus só transpassa as portas do nosso coração sob a nossa tutela e sob as nossas regras. Então, assim nós fazemos. Então é nessa hora que paramos para perguntar: onde é que nós colocamos Deus em nossas vidas? Já foi mais do que respondido que Deus
é inteligência suprema, que Deus está em toda parte, que Deus tudo pode, que Deus tudo sabe. Agora, será que nós paramos para pensar que esse Deus já habita dentro de nós e dentro de todas as outras pessoas? Deus é onipotente, tudo pode, mas por que tanto sofrimento? Porque Deus não revoga suas próprias leis. Se ele revogasse e impusesse sua vontade, nós não teríamos livre-arbítrio. E ele respeita o nosso livre-arbítrio, que é uma das coisas que ele colocou na sua legislação. Quantas vezes nós erramos, quantas vezes nós lesamos, quantas vezes nós matamos. Ah, mas Deus deveria? Deus permite, porque na sua legislação foi dado ao homem o livre-arbítrio. E ele quer que nós mudemos nossas atitudes pelo aprendizado. Então, a onipotência de Deus limita-se por sabedoria às suas próprias leis, que ele não as revoga. Deus está em toda parte, principalmente em todos os lugares onde nós o deixarmos entrar. Ele age em todas as leis da natureza, na física, na química, na lei de atração dos corpos, na lei da gravidade, na lei da procriação, na lei da destruição. E todas as leis que nós conhecemos da ciência são as próprias leis de Deus. Mas como pode, então, Deus, com tamanha visão, permitir que seus filhos tão amados sofram, como nós vemos o mundo mergulhado em sofrimentos a todo momento? A verdade é que Deus dispõe de ferramentas capazes de modificar isso tudo num estalar de dedos. Deus dispõe, vamos dizer, arredondando, aproximadamente de 17 bilhões e 800 milhões de braços para consertar o mundo. Esses braços estão implantados em aproximadamente 7,4 bilhões de espíritos encarnados. E esses espíritos encarnados, há mais de 2.000 anos, recebem um manual da vida. Para os cristãos, o Evangelho. Para os outros povos, que dispõem de outras crenças, outros livros sagrados, mas que trazem conteúdos muito similares. E nesses livros trazem a orientação de como consertar o mundo, fazendo ao próximo aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. Mas, em sua tremenda sabedoria, visando permitir o aprendizado dos próprios filhos e transferindo-lhes a responsabilidade do livre-arbítrio que pela maturidade espiritual receberam, Deus permite-nos agir da forma com que nós compreendemos. Então, ele comanda os mais de 14 bilhões de braços para que façamos aos nossos pequeninos aquilo que vai lhes dirimir as dúvidas, que ele vai lhes extirpar as dores. Mas nós optamos por usar essas mãos para benefício próprio exclusivamente. Nós utilizamos as ferramentas de Deus, desvirtuamos-as para atender exclusivamente aos nossos interesses.
Então, se temos capacidade para compreender, abramos os nossos olhos, abramos os nossos ouvidos, ouçamos a sinfonia da paz, ouçamos a melodia do amor, que vem através do amar ao próximo como a nós mesmos, nos convidar a abrir as portas das nossas instituições para que Deus deixe de estar preso entre quatro paredes e que o Evangelho ou que todas as suas leis de amor possam transbordar para todas as partes do mundo. Convida para que abramos as portas de nossos corações, para que o Deus que reside em nós faça-se presente ao nosso redor, através dos nossos pensamentos, através das nossas palavras e, principalmente, através das nossas ações. Abrir as portas dos nossos corações é para que o Cristo obre por nossas mãos, que nós sejamos a mão de obra ativa para a construção de um mundo de regeneração, que nós sejamos a mão de obra ativa para construir o amor na vida de todas as pessoas, para que nós sejamos participantes do banquete espiritual para o qual fomos convidados e diante do festim de bodas que se aproxima. Abramos os nossos corações, permitamos que Cristo esteja presente para que possamos parafrasear a grande colocação de Paulo de Tarso, quando escreveu aos Gálatas: já não sou eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Quando formos capazes de permitir a vida do Cristo em nós, perceberemos que Deus sempre esteve dentro de nós, que Ele vive em nós, que nós vivemos nele, para que nós possamos ter vida, para que nós possamos construir cada vez mais a sua lei de amor, a sua lei de equilíbrio, para que nós construamos o paraíso que tanto sonhamos. Muito obrigado, meus irmãos, pela atenção. Espero que eu tenha conseguido ser claro, espero que eu tenha conseguido atingir o objetivo e que possamos, cada um de nós, lutar para encontrar o Deus que reside em nós, para encontrar a nossa razão de viver, para encontrar novos objetivos mais nobres para as nossas vidas. Façamos uma prece para que possamos encerrar. Bondoso Pai, mestre de todas as horas, mais uma vez agradecemos a Ti, já que falastes que onde dois ou mais estivesse reunido, lá estarias. Sabemos que estivesses presente junto conosco nesse momento de estudo, não só aqui, mas dentro de todas as residências, dentro de todos os corações que encontram-se conectados conosco. Pai, lhe rogamos o amparo para que possa nos amparar nos dias que hão de vir e que saibamos extrair todas as lições das experiências que vivemos nos dias que antecederam o dia de hoje. Bondoso Mestre, ajuda-nos a implantar tua legislação de amor em nossas vidas. Ajuda-nos a ser homens integrais, que não só pensamos e tampouco somente falamos, mas somos capazes de agir também de acordo com o teu evangelho de luz. Muito obrigado, Jesus, em teu nome, em nome da espiritualidade amiga, dos diretores da União Espírita Cristã, do plano espiritual e do plano material, nós damos por encerrado nosso momento de estudo desse dia. Que assim seja. Obrigado a todos, fiquem com Deus, muita paz, espero em breve podermos nos abraçar pessoalmente. Obrigado pela presença, Deus convosco.